Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao O Mediador. Meu nome é Felipe Calef e o tema do presente vídeo é por que, durante o momento de pandemia, os grandes veículos de comunicação estão perdendo sua credibilidade pública. Porque as opiniões e notícias divulgadas por esses veículos estão perdendo a confiança das pessoas, abrindo margem para canais de divulgação de notícias falsas, em que acaba prejudicando grande parte da sociedade. Mas a gente podia estabelecer uma linha bem simplista e dizer que os grandes veículos perdem a credibilidade por causa desses canais de notícias falsas, mas a gente tem que entender o que abre margem para o canal de notícia falsa ganhar força. Primeiro ponto que eu queria aqui fazer vocês pensarem um pouco sobre é a parcialidade. Desde o início da história da pandemia, os grandes veículos e claro, os órgãos políticos têm adotado um tipo de visão, um tipo de opinião, ouvindo especialistas como Átila Yamarino, não descreditando seu trabalho, seus diplomas, mas é o cara que eu uso como exemplo porque é o especialista que está sendo ouvido por toda a mídia nacional e ganhando um enorme espaço. Mas a mídia cria, e quando eu falo isso a mídia nacional, ela cria uma possibilidade de dúvida quando ela não coloca uma posição discordante, mesmo que não seja efetiva ou que seja falsa, mas que ela não coloque X funciona e Y não funciona porque a partir do momento que ela exclui o Y e só foca no X funciona porque funciona, tanto os veículos de concorrência como os canais de divulgação de notícias falsas vão se aproveitar dessa informação que não está sendo divulgada, seja ou para pesquisar a fundo e divulgar verdades sobre esse assunto que não está sendo divulgado, como vamos usar um exemplo aqui nesse momento, o isolamento vertical contra o horizontal. Na grande mídia brasileira adotou a posição do isolamento horizontal, onde todo mundo fica em casa, segundo o estudo X e etc. Não está sendo colocado em espaço na mídia o porquê o modelo Y, no caso o isolamento vertical, não funciona. Por que isolar só o grupo de risco não funciona? Por que a medicação Y não funciona? Entenderam a brincadeira? E o que acontece? Quando você abre essa margem enorme para veículos aproveitadores fazerem notícias falsas e enganarem a população, descreditarem os grandes veículos, e você toma uma posição estabelecida por meses, fica muito difícil você voltar atrás e colocar um discurso discordante para debater com o que você já defendeu há meses, com o que já serviu de base para decisões governamentais, políticas há meses, que está servindo de base para o comportamento social, comportamento trabalhista há meses. É muito complicado um grande veículo de credibilidade, por exemplo, não sei se eu posso falar nome de canal aqui, mas enfim, um canal grande, depois de 4 meses defendendo uma única posição, descreditando qualquer tipo de argumento ou de estudo que pudesse comprovar o contrário, voltar atrás e dizer: a gente chamou o especialista fulano que tem um ponto de vista novo sobre o assunto e ele prova que não tem necessidade mais de fazer X. Não vão fazer isso. Porque agora ele já tem uma imagem, ele já tem uma posição estabelecida dentro daquilo, já tem hashtags, fica em casa, usado até pelo governador, não só pela televisão agora. Tem jornalistas profissionais de produção engajados em campanhas que defendem o ponto X. Então fica muito difícil, fica muito caro você estabelecer agora um ponto X mais Y, ou X ou Y, de vista para ele ser acreditado com a mesma força que já foi construída a imagem do modelo X. O estímulo, olha, o que se deve fazer como cidadão não é apenas você ouvir o lado X da mídia,
você absorver aquilo e você tomar como um lado fixo para você. Por mais que isso esteja sendo usado como imposição governamental, até como modelo para leis e normas de proibição, seja de circulação ou de abertura do comércio. Não ignorem o ponto Y, não ignorem o ponto Z, não ignorem o ponto A. Quando a gente está tratando de um tema amplo, como a prevenção e tratamento de uma pandemia, a gente não pode causar um estardalhaço e se prender a um único ponto de vista. É importante que a população vá atrás, pesquise, procure conhecer por que que o Y discorda do X, por que que esse especialista acha que está mais certo do que o outro. Porque os grandes veículos não vão chamar 3 ou 4 especialistas discordantes para debater num programa em horário nobre. Você não vai ter acesso a essa informação. Não é um tipo de debate democratizado, se a gente pode chamar assim. Claro que tem toda a questão, tem pessoas que grande parte da população brasileira não tem disposição ou condições de ir atrás da informação, não só de uma informação, de toda a informação. Mas a intenção desse vídeo é justamente essa, é abrir a linha de raciocínio de quem está assistindo para poder ir atrás, para poder pesquisar e para poder criar um raciocínio crítico próprio sobre essa questão. Não espalhar e engolir senso comum. A intenção do canal principal é fazer vocês pensarem. É fazer com que vocês simplesmente não absorvam e reproduzam qualquer tipo de discurso que vocês escutam. É esclarecer. Tá certo? Então foi isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Não esquece de clicar no joinha, clica no sininho para receber as notificações e, se gostou do conteúdo, se inscreve no canal que vem mais. É isso aí. Tchau!